Bem-vindo ao Rádio Ciência. No programa deste mês falamos sobre turismo, ou não estivéssemos em agosto. O nosso convidado é o professor do Departamento de Sociologia e investigador do CIDEUS, Jaime Serra. Bem-vindo! Esta é uma época turística nunca antes vivida devido à pandemia. Julgo que o único desafio que existe neste momento no setor seja a própria sobrevivência. Mas, professor Jaime Serra, o que é que vai acontecer num futuro, ainda assim, imediato? Olá, boa tarde mais uma vez. Obrigado pelo convite à Rádio Diana e também boa tarde a todos os ouvintes e congratular já agora pela excelente iniciativa da Rádio Ciência que nos permite que o conhecimento chegue a todos. A questão que me coloca é de facto uma questão pertinente e uma questão que hoje une vários investigadores e une as várias comunidades de não só cientistas, mas também organizações que gerem o turismo nacional e internacional. De facto, antes de responder à sua questão, fazer aqui um pouco em 5, 10 segundos de história. O turismo talvez tenha sido nas últimas 2 décadas desta nova era, não é? Após 2000, o setor mais resiliente. Recordo que foi o setor que conseguiu recuperar rapidamente de grandes atentados terroristas em que as correntes turísticas que se movimentavam, porque os atentados eram muito localizados, apesar de dispersos em vários pontos do mundo, mas havia uma relocalização e um redirecionamento das correntes turísticas para outros destinos. No entanto, esta maléfica pandemia trouxe um efeito à escala global e, portanto, trouxe um efeito que, de facto, é colado a grandes impactos negativos em todo o mundo. Em concreto, e na questão que me coloca em concreto, podemos desde já dizer que no imediato há vetores que são transversais. Eu recordo um deles. Efetivamente, as empresas têm que acelerar os seus processos de digitalização. Eu não vou só falar em empresas, eu vou falar nos destinos turísticos. E este é um fator crítico de sucesso para chegarmos mais rápido aos consumidores, para informarmos melhor os consumidores e, sobretudo, e este é um aspecto fundamental numa das áreas que nos é mais próxima, aquilo que é a segurança, o efeito de segurança, o sentimento de segurança naquilo que é o comportamento do seu consumo em termos turísticos. E, portanto, eu diria que, a par da digitalização e deste efeito de informação com segurança, temos um efeito que é hoje, que está presente nas políticas públicas, que é a questão da segurança sanitária, a questão da higienização, ou seja, a questão da garantia de que, de facto, hoje, quem nos visita e, sobretudo, quem visita qualquer destino turístico, tem a garantia de fatores críticos, que são fatores hoje críticos de sucesso que têm a ver exatamente com a garantia dessa mesma segurança sanitária. Existem 2 projetos que se julgo estarem interligados e que se calhar começam a dar respostas ou informação sobre o que acontece neste momento, mas não só. Falo do Observatório de Turismo Sustentável do Alentejo e também o PISTA. O PISTA julgo que partilha informação conseguida através desse observatório. Mas o que é que acontece concretamente em cada um deles? Em 2018, através da iniciativa do Turismo Portugal e da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, é lançado um desafio à região para a criação do primeiro observatório para a sustentabilidade do turismo regional. E nesse campo, a Entidade Regional de Turismo e o próprio Turismo Portugal chamaram a esta estrutura, a esta plataforma, as instituições de ensino superior regional. Neste campo, a Universidade de Évora tomou a dianteira da coordenação científica dos primeiros trabalhos e da apresentação da candidatura à rede de observatórios para a sustentabilidade do turismo da Organização Mundial do Turismo, onde hoje o designado ASTO, acrónimo em inglês, mas que em português é o Observatório de Turismo Sustentável do Alentejo, é o primeiro a integrar essa rede internacional de observatórios da Agência das Nações Unidas, portanto da Organização Mundial do Turismo. E, nesse campo, a Universidade de Évora, em conjunto com a entidade regional e com os politécnicos de Porto Alegre e Santarém, tem preparado um conjunto de iniciativas que já decorreram, sobretudo com a nossa coordenação científica, sobretudo um estudo da percepção aos residentes, a elaboração de alguns relatórios temáticos, que brevemente estarão disponíveis aí no nosso website, já agora aproveito para divulgar, asto.pt.
decorrente da necessidade de dinamizar o Observatório, mas sobretudo no espaço da investigação e naquilo que é o trabalho da Universidade de Évora, e aqui vamos particularizar um pouco o contributo que a Universidade traz para o Observatório, foi feita uma candidatura ao Alentejo 2020 para a criação de um conjunto de iniciativas que promovessem a partilha de informação que já está, alguma já desenvolvida, outra que necessita de ser, de alguma forma, tratada, analisada e depois disseminada. E nesse campo surgiu o PISTA, acrónimo Partilha de Informação sobre Sustentabilidade do Turismo do Alentejo. E o que é o PISTA, antes de focarmos aqui 2 ou 3 ações? O PISTA tem 3 vetores fundamentais. Tem um vetor relacionado com a capacitação dos agentes de turismo para a adequação ou a adoção das melhores soluções que respondam ao maior contributo e incremento da sustentabilidade do território. Este é um vetor. O segundo tem a ver com a divulgação e a partilha de um conjunto de conhecimento que já está, que já foi elaborado, outro que está neste momento a ser preparado para os agentes nacionais e internacionais através de conteúdos que de alguma forma apoiem a decisão das políticas públicas no turismo, mas também daquilo que é a ação dos empresários do turismo regional. E um último vetor que tem a ver com um conjunto de iniciativas de disseminação e de promoção, como workshops temáticos sobre certificações, sobre um conjunto de atuações que têm a ver com a utilização destes indicadores para a tomada de decisão. Portanto, o PISTA é de facto um projeto que vai, a partir do segundo semestre deste ano presente, começar a surgir com algumas iniciativas, nomeadamente dirigidas para os empresários e para os agentes regionais públicos e privados, estou a falar dos empresários, mas é extensível aos agentes públicos, e que, na verdade, a partir desta geração de conhecimento, o PISTA está a desenvolver um sistema de informação inteligente que permitirá, através de uma plataforma, a que os agentes regionais possam ter acesso a um conjunto de indicadores que preenchem um conjunto de dimensões que a Organização Mundial do Turismo nos dá para a metodologia da monitorização destes indicadores para um melhor e um maior turismo sustentável regional. E, portanto, resumindo, é um pouco isto que estamos a preparar. A visibilidade do PISTA será mais evidente talvez a partir do dia da Noite dos Investigadores, que surgirá dia 24 de setembro na Praça do Giraldo, uma iniciativa muito interessante, onde o PISTA já vai surgir à comunidade com um conjunto de pequenas iniciativas, mas também com um conjunto de workshops dirigidos para os agentes regionais, e creemos nós que no final do ano a plataforma tecnológica seja apresentada em termos de protótipo, para que comecemos a ter acesso, todos nós, a informação interessante sobre os indicadores para a sustentabilidade do turismo aqui do território. Não faltarão pistas aos decisores, certamente, para encontrar caminhos. Quanto a um futuro mais distante, que tendências é que existem para o turismo? Porque os desafios têm sido tantos, e mais este que se encontrou no caminho. O que é que deverá acontecer nos próximos anos e que caminho se deverá percorrer? É curioso a questão que me coloca. Eu, no dia Sexta-feira Santa de abril de 2020, gravei um vídeo, dia 10 de abril precisamente, não me esqueço, gravei um vídeo que dinamizei a convite do Parque de Ciência e Tecnologia, ou Parque para a Ciência e Tecnologia aqui do Alentejo, sobre os efeitos da pandemia no setor. E nessa altura, depois de ler vários relatórios preliminares, iniciais daquilo que se estava a acontecer, referi 2 ou 3 notas que me parece que são pertinentes para depois fazer aqui uma ligação com 3 ou 4 grandes tendências. A primeira eu disse, na altura, quando fiz essa análise de conteúdo aos documentos e àquilo que estava a ser publicitado, que um dos vetores era uma maior procura pelo mundo rural. Ou seja, uma alteração de paradigma do comportamento de escolha de localização das nossas férias. E é exatamente isso que aconteceu, por exemplo, no Alentejo no verão de 2020. Recordo 2 números muito importantes. O Alentejo foi a região que menos quebra teve em termos turísticos. Sobretudo porque já tinha uma cultura de maior mercado interno, portanto, o nosso património em termos de procura turística era um património de mais portugueses do que estrangeiros. E nós perdemos 21%, cerca de 21% das dormidas nos portugueses. Em relação ao mercado estrangeiro, perdemos cerca de, julgo eu, 60% a 65%. Fomos a região que teve menos quebras em termos de procura turística, e isso deriva um pouco deste comportamento de sair dos grandes centros e das grandes urbes ou dos grandes destinos que estavam massificados.
Ora, é isso exatamente que acontece hoje em termos de um grande cenário de tendências de procura turística, que é a procura por locais onde existe um maior contacto com a natureza, com a ruralidade, e isso está ligado com uma adensação de um padrão de consumo, nomeadamente na alimentação. A alimentação, a procura por esta nova onda de uma alimentação mais saudável, em territórios mais saudáveis, é uma das tendências de procura daquilo que se tem registado até nos grandes relatórios, até da própria Organização Mundial do Turismo, da WTTC, das próprias consultoras como a McKinsey, entre os vários relatórios do Turismo de Portugal e de outros fóruns. Esta é uma tendência clara a que os destinos como o Alentejo têm que se preparar e têm que dotar, nomeadamente, todo aquilo que é cadeia de valor de uma maior atenção para com estes fatores críticos de sucesso. E estamos a falar sobre a alimentação, que é um fator que é transversal a todos nós. Uma outra questão é uma mais rápida adoção àquilo que eram modelos económicos que já estavam a ser registados pelas grandes organizações internacionais e até mesmo nas políticas públicas, que é o incremento de uma economia circular e a atenção clara às alterações climáticas. E, portanto, esta questão que está na agenda do dia, que são as alterações climáticas, tem que, na verdade, ter uma maior e uma rápida absorção por parte de quem gera a cadeia de valor em turismo. E, portanto, uma rápida adaptação a novos métodos de consumo energético e da água, por exemplo, é cada vez mais crítico. Eu diria mais um, que já também vinha anteriormente, mas que, na verdade, estamos aqui perante um fenómeno que é a rápida digitalização, processo de digitalização do setor. O setor vai ter que se digitalizar o mais rápido possível. Mas a digitalização não tem só a ver com um aumento de melhoria nos processos de produção, naquilo que é a eficiência de gestão, mas, sobretudo, no ir de encontro a novos comportamentos do consumidor. Hoje, a tomada da decisão, hoje já antes da pandemia, já se fazia muito suportada por conteúdos web. E, portanto, toda aquela cadeia que existe, desde a procura de informação, a reserva, a visita e depois o pós-visita na divulgação, na disseminação da minha visita, é um vetor importante para o sucesso de destinos turísticos, tanto mais no período em que estamos a viver. E, portanto, eu destacaria estes pontos como pontos muito críticos para aquilo que são cenários, diria eu, de médio e longo prazo para o incremento do sucesso dos destinos turísticos. Recomendando digitalização rápida do setor, atenção às alterações climáticas e a adoção de métodos para promover uma economia circular e, sobretudo, já que estamos no Alentejo, um incremento naquilo que é a qualidade da alimentação, porque a gastronomia é um fator crítico, é um produto estruturante da nossa região e nós consideramos que este deve ser um dos vetores importantes para a qualificação do setor aqui no Alentejo. Aspectos certamente que vão ter de ser tidos em conta para a Estratégia Regional de Turismo. Estamos na reta final deste Rádio Ciência. Professor Jaime Serra, questões para resposta breve. O KIT é o Knowledge to Innovate Professions in Tourism. Do que consta este laboratório e este projeto do qual faz parte? O KIPT, como referiu, é o primeiro laboratório colaborativo em turismo em Portugal. Os laboratórios colaborativos são uma iniciativa da Fundação de Ciência e Tecnologia, têm uma particularidade que é uma aproximação clara entre o Sistema Científico Nacional, portanto as unidades de investigação, as universidades e as empresas, as organizações públicas que em torno de um problema se juntam para a apresentação de soluções rápidas a essa questão. E, na verdade, este laboratório colaborativo, que tem participação da Universidade de Évora e segundo a qual estamos muito empenhados a ter aqui uma sede desse KIPT, que tem um polo, desse KIPT, que tem a sua sede no Algarve, em Lolé, é estruturante. Porquê? Porque também a pandemia trouxe um desafio para aquilo que é a gestão de recursos humanos e a sua formação, as suas competências. Nós vamos ter que rapidamente olhar para esta necessidade de inovar na formação dos nossos futuros agentes turísticos e até dos atuais agentes turísticos,
talvez num claro contributo para a sua melhor qualificação e resposta aos desafios que aí vêm, sobretudo numa perspectiva quer da inovação, do desenvolvimento de produtos, quer sobretudo na digitalização, nas competências digitais que vão ser necessárias. O KIPT arrancou formalmente no início deste mês, com a assinatura do protocolo. Estamos a aguardar novos acontecimentos para um plano de atividades na qual nós vamos estar empenhados, sobretudo a Universidade de Évora, vai colar os seus projetos como o Observatório e o PISTA para dar um contributo dentro deste laboratório colaborativo e, naturalmente, acredito que nos próximos meses teremos boas novidades em relação àquilo que irá acontecer do ponto de vista de outputs. Deixe-me acrescentar que no KIPT estão 20 entidades, das quais cerca de 13 não são do ensino superior. E, portanto, são grandes multinacionais hoteleiras, multinacionais e nacionais da área da hotelaria, mas também tecnológicas, municípios, entidades regionais que estão em torno deste laboratório colaborativo e muito empenhados em resolver e responder aos vários desafios que o setor irá ter na área das profissões em turismo. Quanto à investigação na área do turismo aqui na Universidade de Évora, quais são os principais objetivos para os próximos anos? Olha, nós temos um património que parece que é muito novo. Nós, em 2009, iniciámos iniciativas, aliás, fazendo jus, o Departamento de Sociologia tem, desde 2001, 2002, formação em turismo e desde essa altura que o Departamento se envolve em vários projetos regionais. Em concreto, no turismo, desde 2009 que lançámos sondagens até 2015, até 2019, ao perfil do turista no centro histórico. Temos feito isso recorrentemente. Aliás, o nosso contributo vai agora no Bidbook da Capital Europeia 2027. Estamos a contribuir com alguns dados que são importantes para vencermos esta capital europeia. Dentro desse projeto, estamos a colaborar com a Universidade de Coimbra num estudo comparativo entre o perfil do centro histórico em Coimbra e o perfil do centro histórico aqui em Évora, e temos percorrido um caminho que, dando alguns exemplos, tivemos projetos como a georreferenciação dos serviços no centro histórico em 2016 a 2020, o Criatur, o turismo criativo, colaborámos num projeto nacional em que o Alentejo implementou vários projetos sobre esta matéria. Estamos no Malagueira.pt, também com um colega que está a contribuir num grupo interdisciplinar no potencial turístico da Malagueira para o turismo da arquitetura, digamos assim. Temos a Unimed, que tem a ver com uma rede que está constituída para os países do Mediterrâneo, em que o turismo é um vetor fundamental de desenvolvimento. Tivemos um projeto que terminámos agora muito interessante, que queremos replicar no nosso PISTA, ou queremos disseminar no nosso PISTA, que tem a ver com a questão da criação de destinos mais sustentáveis a partir de planos de desenvolvimento turístico sustentável e a criação até de pacotes turísticos sustentáveis. Fizemos isto para a Cuba, para o Conselho de Cuba, a convite de uma ONG. Estamos com o Astro, estamos com o PISTA e estamos na Nacional 2. E este capital que nós temos construído aqui, quer no departamento, na universidade, quer no CIDEUS, na unidade de laboratório de turismo, que temos um conjunto de colegas, cerca de 7 a 8 colegas nesta área, temos construído um conjunto de projetos de investigação, mas também de aplicação e de disseminação para a comunidade, de extensão à comunidade, que julgamos nós têm contribuído para qualificar também, para além dos nossos alunos, têm contribuído para qualificar. Quando me pergunta sobre o futuro, nós neste momento estamos muito empenhados em que tenhamos a maior estrutura tecnológica de apoio à decisão regional, com o PISTA. Isto vai ser fundamental, quer para a ciência, para a construção de conhecimento, quer para os agentes. E talvez, como vivemos tempos de curto prazo, a pandemia dá-nos sempre uma volta, nunca sabemos se amanhã estamos resolvidos com esta matéria. Pensamos que nos próximos 2 anos, este é o nosso empenho, é deixar um legado na universidade e na região de um sistema que apoia a decisão para uma melhor decisão, para um melhor turismo regional. É aqui que nós estamos centrados. Se me perguntar ao nível da formação, nós queremos ser ambiciosos. Nós somos ambiciosos porque temos uma estrutura de formação em termos de licenciatura e mestrado, mas gostaríamos de começar a olhar para o doutoramento em turismo como um dos vetores importantes para afirmar a universidade na plenitude dos ciclos de formação. E julgamos nós no bom caminho para que isso aconteça brevemente. Mesmo a terminar, continuando a olhar para o futuro,
daqui a 10 anos, se pudesse decidir, qual então seria a importância do turismo, ou qual deverá ser a importância do turismo para a região do Alentejo? É uma pergunta muito pertinente, obrigado, porque o turismo mostrou, sobretudo na sua idade do ouro, nós já podemos dizer que o turismo teve uma plenitude e um contributo substancial no nosso produto interno bruto. O turismo é de facto uma atividade económica que, gerida de forma equilibrada, traz benefícios que são transversais em várias atividades. Se nós pensarmos que daqui a 10 anos o turismo pode contribuir para, naturalmente, olharmos para o território e para os nossos recursos de forma mais cuidada, que podemos escolher que tipo de turismo nós queremos desenvolver. Este controle que nós podemos ter face a territórios como nós temos, permite-nos ainda escolher que turismo queremos ter, leva-me a 2 vetores que são importantes para daqui a 10 anos. É que claramente, na perspectiva dos residentes, na componente social, o turismo traz benefícios ao nível de 2 vetores. Primeiro, aumento da autoestima, enriquecimento da nossa cultura e, por sua vez, o aumento da autoestima dos residentes. E este é um componente fundamental para que um território tenha aquela força das suas gentes que reconhecem no seu território essa questão como um vetor importante para residirem, para se fixarem. Mas, por outro lado, temos outro desafio que é económico, que tem a ver com a qualificação dos recursos humanos, e daqui a 10 anos ou o modelo económico do turismo se centra não numa política de baixos salários, mas numa política de valorização das profissões, ou então daqui a 10 anos temos um problema, que é a fuga dos mais jovens qualificados para fora do país. E estes são, digamos assim, como eu vejo o turismo de forma até um pouco utópica, mas é o meu sonho, é que tem um benefício claro social, e esse benefício claro traz naturalmente um incremento de mais população por via também de um benefício que é da responsabilidade social de todos, empresas, organizações públicas e toda a gente que gravita em torno do turismo. Tem a ver com a valorização das profissões, e a valorização salarial também é importante. E, portanto, gostaria de deixar esta nota porque não gostaria de entrar em cenários utópicos, vamos ter um turismo muito sustentável, não. Eu, sobretudo, valorizo bastante, e é a minha perspectiva, até enquanto investigador, gostava de ver a região qualificada, como está a fazê-lo, a certificar-se, num panorama em que o turismo contribui para a valorização dos recursos e das pessoas. São estes 2 vetores que me parecem, e como eu quero ver o turismo daqui a 10 anos na região. Muito obrigado, professor Jaime Serra, por nos dar esta perspectiva científica do turismo. O Rádio Ciência está no ar sempre às 10 e às 17 horas aqui na DNFM, também em dnfm.com, pode ser visto na página DNFM, no canal de YouTube e no meu canal 121-124. Até ao próximo programa.